Padre Gabriele Amorti foi sacerdote da Pia Sociedade de São Paulo. Ordenado em 1954, foi nomeado exorcista da Diocese de Roma em 1986. Iniciou seu trabalho sob a orientação do famoso exorcista da Diocese de Roma, Padre Cândido Amantini. Antes da ordenação, militou na Ação Católica, participou da resistência italiana e recebeu, em 1947, uma medalha por bravura. Formado em Direito, membro ativo dos movimentos jovens da democracia cristã, abandonou tudo pelo sacerdócio. Especialista em Mariologia, foi membro da Pontifícia Academia Mariana Internacional. Em 1990, fundou a Associação Internacional dos Exorcistas, da qual foi presidente honorário. Com uma carreira de 30 anos lutando contra o maligno, morreu aos 91 anos, no dia 16 de setembro de 2016, em Roma, na Itália, em uma clínica onde estava internado por problemas pulmonares. Escreveu vários livros sobre o tema exorcismo e certa vez fez a seguinte declaração sobre São Padre Pio de Pietrelcina, São João Paulo II e a Virgem Maria. Quando invoco o Padre Pio e quando invoco João Paulo II, os demônios ficam furiosos. Eu perguntei o motivo por que João Paulo II, porque tinha tanta raiva dele. Os demônios me deram 2 motivos. Por que destruiu meu plano? Disse o demônio. Penso que seja o comunismo, com sua contribuição vital na queda da União Soviética. Os demônios também diziam, e por que ele me tirou muitos jovens? E sabemos como ele acordou tantos jovens quando se dirigia a eles na Jornada Mundial da Juventude. Por isso, eles odeiam João Paulo II. E é assim também com o Padre Pio. Tantas as vezes, nos exorcismos, eu nunca via nada de tão extraordinário, mas às vezes eu cito o Padre Pio nos exorcismos, pedindo pela pessoa exorcizada. E veja que durante os exorcismos, Padre Pio estava presente. E aqui precisamos fazer uma pausa. O exorcista Padre Gabriele Amorti, durante os exorcismos, evidentemente expulsava em nome de Jesus Cristo, o único mediador entre o céu e a terra, o caminho, a verdade e a vida. Mas sim, poderia pedir a intercessão de anjos e santos celestiais. E dentre vários, ele citava São Padre Pio de Pietrelcina e São João Paulo II. E durante alguns exorcismos, como acabamos de ouvir, ele perguntava aos demônios o porquê dos mesmos ficarem tão assustados quando estes nomes são mencionados. A doutrina da comunhão dos santos é completamente fundamentada biblicamente. Os santos e os anjos celestiais podem interceder por nós a Jesus Cristo, inclusive pedindo pela libertação de possessão demoníaca. Também a aparição de anjos e de santos é completamente fundamentada na doutrina católica, fenômeno que é completamente diferente da evocação dos mortos, do espiritismo, da necromancia. Os anjos e os santos dos céus estão com Deus e aparecem
por pura iniciativa divina e não pela provocação de homens. Quando o padre Gabriele Amorti pedia a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, o mesmo pedia a Jesus pela libertação daquela pessoa que estava possuída. E por iniciativa divina, este santo celestial se fazia presente intercedendo pela libertação. Uma passagem muito forte na Bíblia sobre a possibilidade da comunhão dos santos estarem diante do Senhor despertos, intercedendo pelas pessoas aqui na terra, é a cena digna de fé. São essas mesmas as palavras usadas. Nesta visão digna de fé, digna de crença, o profeta Jeremias e o sumo sacerdote Onias, ambos falecidos, apareciam nesta, repetindo, visão digna de fé, intercedendo a Deus por todo o povo judeu. Agora, padre Gabriele Amorti fala sobre o pedido de intercessão à Virgem Maria pela libertação das pessoas possuídas pelos demônios. Falou-me também de profecias da Virgem Maria, de forma forçado. Quais são as virtudes da Virgem que mais te dói? Perguntava ao demônio. E ele respondia, porque é a mais humilde de todas as criaturas, e eu sou o mais soberbo, porque é a mais pura de todas as criaturas, e eu sou o mais sujo, porque é a mais obediente a Deus de todas as criaturas, e eu sou o mais rebelde. O exorcista continua, e um dia perguntei, me diga a quarta qualidade. Por que tem tanto medo quando chamo a Virgem Maria? Por que te assusto mais quando chamo a Virgem Maria do que quando chamo a Jesus Cristo? E uma vez o demônio me disse, porque sente mais medo quando chamo a Virgem Maria. Ele respondeu, porque sou mais humilhado ao ser vencido por uma simples criatura, ao contrário dele, referindo-se a Jesus Cristo. Mas a quarta qualidade fala e insistir na pergunta. Eu não tinha nada em mente do que ele iria falar, mas o maligno respondeu, porque ela me vence sempre, porque nunca foi deflorada por nenhuma culpa de pecado. Em poucas palavras, estas respostas estão em completo acordo com as próprias palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando disse que Maria era, desde a sua criação, completamente repleta da graça, sem qualquer mancha, seja do pecado original ou de qualquer outro pecado. E o nome usado pelo anjo Gabriel, mensageiro de Deus, para se referir à Virgem Maria, a expressão Quechari Tomene, além de garantir que ela foi criada sem nenhuma mancha e completamente repleta da presença de Deus em sua alma, ainda garante que esta plenitude da graça será para todo sempre. Por isso, de certa forma, o maligno, quando diz a Padre Gabriele Amorti que ela o vence sempre e nunca foi deflorada por nenhum pecado, de forma obrigada pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo caído não contradiz o arcanjo São Gabriel. E vocês, meus irmãos, o que acharam destas declarações do saudoso exorcista Padre Gabriele Amorti? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.